Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é domingo 1 de dezembro, o nosso Benfica volta a entrar em campo naquele que é o primeiro dia do mês conhecido como o mês do Natal. E parece que alguns dos clubes já se começaram a perceber disso mesmo. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 1 de dezembro e no dia 1 de dezembro de 1954 tivemos um dos dias mais importantes da nossa história. O nosso querido clube inaugurava um novo recinto. Após campanhas que envolveram milhares de sócios, o Benfica inaugurava assim o novo Estádio da Luz. Abriu os seus portões às 11 da manhã o presidente Joaquim Ferreira Bugalho, um estádio que na altura tinha capacidade para 45.000 espectadores, acabaria na década de 90 por ter mesmo capacidade para 120.000, sendo um dos maiores estádios do mundo. O Benfica abria assim portas a este estádio, concretizando assim o sonho de milhares de benfiquistas. Infelizmente, na sua estreia, não teve o melhor resultado perante os seus rivais, acabando mesmo por perder para o Futebol Clube do Porto por 3-1. Mas o mais importante não era o resultado do jogo de inauguração, mas sim que tínhamos um estádio magnânimo, um estádio finalmente à altura do nosso grande clube. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Caçadores de Leões. Açorianos impõem a primeira derrota na Liga ao líder do campeonato. O Sporting não perdia em casa há 21 meses. Entretanto, aqui o tribunal, unânime, penalti por assinalar aos 16 minutos por falta sobre Cátamo. João Pereira diz que estivemos ansiosos a querer fazer tudo depressa. Já Vasco Matos diz, há 1 ano e meio ninguém acreditava nestes jogadores. Num Sporting 0, Santa Clara 1. E aparentemente, os Leões não são assim uma equipa invencível. Após a estrondosa derrota para a competição europeia por 5-1 perante o Arsenal, agora foi a vez de cair no campeonato. Parece que os As de dezembro começaram a chegar bem cedo ao clube de Alvalade. Ainda aqui no futebol internacional, Arthur Jorge sobe ao Olimpo. No Atlético Mineiro 1, Botafogo 3. O treinador português leva o Botafogo à conquista da primeira Copa Libertadores. Os cariocas jogaram com -1 desde o primeiro minuto. Ora, e aqui desde este canal, os meus parabéns ao treinador português, pois conquistou mais uma vez um feito que não está ao alcance de todos. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Galeno à prova de crise. Chegou aos 12 golos em 19 jogos. Na época passada precisou do dobro do tempo. Entretanto, Ivan Jaime quer sair e tem interessados. Mas André Vilas-Boas diz, a unidade e vitória é sempre a receita. Ainda aqui, efeito Petit dá frutos, com o Rio Ave 3, Moreirense 2. E ainda o destaque para o Nacional 0, Boa Vista 0. Temos também hoje um Aves Sá de Braga às 8h30 e Carvalhal aposta na consolidação. Sistema de 3-4-3 deixa jogadores confortáveis, mas é revolução em curso. E Niakate está em dúvida. E agora sim, depois destes destaques, vamos ver então o destaque que tanto nos interessa, que é sim o do nosso Benfica. Luz cresce para 70.000. Rui Costa anuncia a ampliação do estádio e fecha a porta a saídas em janeiro. Diz o mesmo, não iremos negociar abaixo das cláusulas. Já Bruno Lage diz, segundo lugar é o objetivo até final do ano. Um Benfica que entrou hoje em campo em Aroca às 6 da tarde. Ora, e vamos aqui primeiro dividir isto em duas partes. Vamos comentar já as palavras de Bruno Lage, que o mesmo disse isto antes de saber do resultado do Sporting. E como é evidente, após a derrota do Sporting, o objetivo de Bruno Lage e do Benfica é terminar o ano assim em primeiro lugar. Pois volto a recordar que se o Benfica ganhar todos os jogos que tem para a competição nacional, estamos a falar do campeonato, incluindo o jogo em atraso com o Nacional, ou o que falta jogar desse mesmo jogo, e também o derby contra o Sporting em Alvalade, no dia 29 de dezembro, acabará o ano em primeiro lugar. E por isso não podemos estar aqui a criticar as palavras de Bruno Lage. Sim, que eu já sei como é que são as coisas. Depois, relativamente aqui à grande notícia do dia, para além que o nosso Benfica entre em campo, são as palavras de Rui Costa no dia de ontem. E para mim isto é muito importante. Muitos de nós defendemos que o Estádio da Luz devia ser maior e que 65.000 pessoas já não é o suficiente, ou a capacidade para 65.000 pessoas já não é suficiente. E vão-me dizer, sim, mas é dizer que o Benfica não ganha, o estádio não estaria cheio.
Mas nós, como benfiquistas, não podemos pensar assim. Temos que ambicionar em ganhar sempre e, como tal, ter o nosso estádio cheio de imensos benfiquistas. E, na minha opinião, quantos mais, melhor. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Pereira trama Pereira. Leão derrotado após fraca exibição e erros graves do árbitro. Cláudio Pereira devia ter apitado penaltis sobre Jenny e Safira. E o penalti assinalado foi bem revertido. Não perca as opiniões dos experts nas páginas centrais do jornal O Record. Entretanto, João Pereira diz: temos de fazer mais para ganhar. E Bragança diz que isto não muda nada. No Sporting 0, Santa Clara 1. Oh, meu amigo Bragança, muda e muda muito. Pois antes tinhas o Benfica a uma distância confortável. Neste momento, esse já não é o caso. Pois volto a relembrar que se o Benfica ganhar sim o jogo em atraso, o derby vai permitir o Benfica passar para a liderança do campeonato. Isto, claro está, se Bruno Lage e os seus pupilos cumprirem assim o seu próprio objetivo. Ainda aqui no futebol internacional, Arthur Jorge conquista a Libertadores, com 10 desde o minuto inicial. No Atlético Mineiro 1, Botafogo 3. Ainda aqui o destaque para o Futebol Clube do Porto. Ivan Jaime quer sair e já deu indicações ao agente. Entretanto, Vilas Boas apela à União. E no basquetebol, Dragão confirma favoritismo, após derrotar o Sporting em Alvalade por 83-87. E agora sim, vamos então ver o destaque do nosso glorioso. Acredito muito na equipa, que um garante é Rui Costa. Confia no título e garante que o Estádio da Luz vai ter 70 mil lugares. Entretanto, Bruno Lage diz que Di Maria jogue por muitos anos e Best está recuperado para o Aroca Benfica esta tarde às 6 da tarde. Ora, e uma vez mais o destaque, como é evidente, vai assim para as palavras do nosso presidente. Em primeiro lugar porque fala aqui no aumento do estádio, mas também porque mantém confiança na equipa. Também já só faltaria é que o Rui Costa não tivesse confiança nesta equipa, principalmente após a excelente vitória que foi durante a semana no Principado. E por falar nessa vitória, ontem estivemos a analisar no Bola ao Centro, estivemos a fazer o rescaldo dessa mesma partida. Estive eu, o Tiago do Bigode e o Almeida, não só a fazer o rescaldo da partida com o Mónaco, como também a antevisão da partida desta tarde em Aroca. Uma partida que se pode complicar se o Benfica não puser o foco dentro de campo. E neste momento é isso que Bruno Lage e os seus pupilos têm que fazer. Temos agora 2 jogos complicados para o campeonato, que é a difícil deslocação à Aroca desta tarde, e para a semana recebemos o Guimarães no Estádio da Luz. E são 2 partidas fulcrais para começarmos bem este mês de dezembro. E volto a relembrar, pode ser um mês de dezembro bastante importante, com a qualificação automática, pelo menos para os playoffs da Liga dos Campeões, e também acabar o mesmo na liderança do campeonato. Mas para tal, o foco da equipa deve estar dentro de campo. Vamos agora ver então o último destaque dos jornais esportivos e ver o que é que o Jornal da Bola nos diz hoje. Outro trambolhão. Leão perde pela primeira vez na Liga. Depois da goleada por 1-5 às mãos do Arsenal, João Pereira é derrotado em casa na estreia do campeonato. Crise, longe disso, que um garante é o mesmo. E Daniel Bragança diz: vamos unir-nos ainda mais. No Sporting 0, Santa Clara 1. E assim, não é o melhor início de carreira desportiva ao serviço dos Leões para João Pereira. Pois é um facto que começou por golear o Amarante e não nos podemos esquecer disso mesmo. E na altura bem disse, golear o Amarante não é sinónimo de que as coisas vão correr bem frente ao Arsenal. E depois dos calamitosa derrota frente ao Arsenal, agora vem nova derrota em casa frente ao Santa Clara. Atenção, ao Santa Clara. Ainda aqui na Taça dos Libertadores da América, Arthur Jorge, rei da América. O treinador chorou com o apito final, celebrou com a bandeira portuguesa e ainda bebeu cerveja no relevado. Primeiro triunfo do Botafogo na Libertadores, apesar de até ficar reduzido a 10 aos 2 minutos. Acreditamos sempre, os jogadores foram máquinas competitivas. Quem o garante é o treinador português. E aqui realmente está a dar destaque que o homem bebeu uma cerveja no relevado. Se todos beberam para celebrar, porque é que não haveria de beber o treinador português? Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Ivan Jaime quer sair, mas a SAD exige 10 a 12 milhões de euros pelo jogador. E agora sim, vamos então ver o derradeiro destaque do nosso Benfica. Luz vai ter 70 mil lugares. A promessa de Rui Costa ontem em Aroca. Por falar em Aroca, o Benfica joga lá às 6 da tarde. E gols de cabeça não surgem por acaso. Quem o garante é Bruno Lage.
que elogia o trabalho dos pontas de lança. É assim, é dos pontas de lança e também fruto do trabalho de Bruno Lage e da sua equipa técnica. É um facto, esta equipa está bem estruturada e começa a aproveitar cada vez melhor os lances de bola parada. Mas não só apenas os lances de bola parada, como também os lances de bola corrida, nomeadamente no capítulo dos cruzamentos para a área, que era algo que nós achávamos que faltava bastante ao Benfica a temporada passada. Cruzamentos havia muitos, aproveitá-los é que é para estar quieto. Mas realmente, agora com Bruno Lage começa-se a ver que há muito mais efetividade de cara ao golo, pelo menos em termos de nível de recursos. Com Roger Schmidt é um facto que havia jogadas bonitas, mas com Bruno Lage acho que o abanico ou o leque de recursos é muito superior. Pelo menos essa é a minha observação. É assim que está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional, hoje que é o dia 1 de dezembro e marca o início de um mês bastante complicado para o Benfica, com muitos jogos e jogos de cariz bastante complicado, onde vai culminar, como eu já disse anteriormente, nesse derby em Alvalade no dia 29, mas até lá há muito caminho a recorrer. Há o jogo com o Bolonha para a Liga dos Campeões no Estádio da Luz, mas antes também há bastantes partidas para o campeonato. E embora o foco esteja em ganhar em Alvalade, para chegar lá com a hipótese de passar a primeiro lugar do campeonato, é preciso ganhar as outras partidas. Começando também o mês de dezembro, vai começar assim uma nova edição de shorts no canal. Por isso mantenham-se atentos e vejam assim esse novo short, que será bem característico e bem interessante. É assim que está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!